Boa noite, continuando nossa aula de revisão. Vamos para o nosso próximo exercício a ser solucionado. Então, vamos colocar nossa caneta. Nessa atividade 3, é uma situação sobre transformadores, onde que nosso iniciado nos diz o seguinte problema. Quando estudamos os transformadores, é comum representarmos o equipamento por meio de um circuito elétrico. Esse fato apresenta várias vantagens, entre elas a possibilidade de realização de um modelamento do circuito através de equações que descrevem seu funcionamento e os fenômenos envolvidos no equipamento. A partir do circuito apresentado a seguir, qual representa um transformador, calcule a corrente IP e a nossa corrente IS. Então, nós temos o circuito equivalente aqui de um transformador, e ele está pedindo nosso IP e nosso IS, que seria a nossa corrente do nosso primário e nossa corrente que é induzida no nosso secundário. E ele nos dá os dados, onde que nós temos tensão, nossa tensão no nosso lado primário de 110 fazor 120 graus, nosso RP é 5 ohms, nós temos uma relação de transformação de 3:1, nosso RS, nossa parte resistiva do lado do primário é 1 ohm, e nossa reatância do lado do secundário é 3 ohms. Então, indique qual das alternativas mostra o valor de P e F. O primeiro passo que a gente tem que analisar é a representação do circuito. Nós notamos que no nosso lado do secundário, nós temos uma impedância que nós vamos chamar ela de Z2, e temos que refletir essa mesma impedância aqui no nosso lado do nosso primário. Então, nós temos um RS mais um X, vamos chamar ele de XS aqui, só para ficar tudo relativo ao induzido, ao nosso lado secundário. Então, e nós temos que Z2 é a nossa impedância RS, XS mais XS. Vamos lembrar que tudo que eu faço no primário ou faço no secundário é refletido nas nossas correntes. Se eu manipular ou adicionar uma carga no nosso primário, consequência disso, nós vamos ter percas e uma corrente menor no nosso secundário, e vice-versa. Tendo isso, nós temos que saber qual é o reflexo. Vamos refletir no nosso primário essa impedância e ver qual é o impacto dela no nosso circuito primário. Então, para isso nós temos que nossa relação de transformação, nós temos aqui que é de 3:1, nós temos A igual a 3, nossa resistência do lado primário é 5 ohm, do lado do secundário é 1 ohm, e nossa reatância é 3 ohm. Logo, a nossa impedância do nosso lado secundário vai ser 1 mais 3, então nossa parte real e nossa parte imaginária. Para nós descobrir nosso Z1, nós temos que refletir. Então, para isso, o que nós fazemos? Nós refletimos a nossa impedância no nosso primário, e essa soma nos vai dar a nossa impedância do nosso lado primário, que vai ser nosso resistor do primário mais nosso resistor do secundário mais nossa reatância. Mas como que eu faço isso? Se nós for lembrar, nas nossas aulas, nós vimos que para nós refletir tanto a resistência quanto uma reatância, basta nós pegar a nossa relação de transformação, elevar ao quadrado e multiplicar. Aí nós vamos conseguir refletir lá para o nosso outro lado, para o nosso lado do primário. Então, nós temos A2 vezes nosso RS, onde que nosso A2 é 3:1, então 3 dividido para 1 nós temos 3 ao quadrado 9, e nosso RS equivale a 1, então nós temos 9 vezes 1, mais dá 9. E nossa reatância, nós fazemos a mesma coisa.
elevamos ao quadrado nossa relação de transformação e multiplicamos pelo o valor ômico que nós temos. Então, nós temos 3 ao quadrado 3, 3 ao quadrado 9, 9 vezes 3, nós temos 27 ohms. Então, nós temos 1 mais 27 ohms. Opa, nós temos 9 mais 27. Aqui nossa impedância Z1. Agora, isso nós estamos olhando nossa impedância do secundário refletida no nosso primário. Agora, para mim achar minha impedância real que eu estou tendo lá no meu primário, eu tenho que adicionar com a minha resistência do nosso primário que não foi dado. Então, nós temos aqui que nossa impedância Z1 é 9 mais J27 ohms. Com isso, o que eu tenho que fazer agora para nós conseguir descobrir a nossa corrente do nosso primário, nosso IP. Agora que eu tenho a impedância conhecida, então eu sei qual que é a impedância que tem lá no meu primário, lá no nosso P1. Aqui está o nosso P2. Nós temos uma fonte de tensão aqui no nosso primário. Se nós for lembrar, nossa lei de Ohm diz que nossa tensão sobre a nossa impedância total vamos nos dar nossa corrente total que está circulando aqui no nosso bobinado do nosso primário. Então, nós temos tensão dividido pela resistência, onde que a tensão nos foi dada de 110 vazou 120 e nossa impedância é 9 mais J27. Lembrando que para mim fazer esse tipo de operação, eu tenho que deixar os dois na forma polar ou na forma retangular. Então, fica mais simples deixar nosso quociente aqui na forma polar, onde que basta fazer a divisão entre nossos módulos e a diferença entre nossos fasores. Nós convertendo aqui, nós temos aqui a fórmula, onde que a nossa parte real vai ser a nossa resistência, a nossa parte resistível, vezes o cosseno do arco tangente da nossa parte imaginária sobre a real, mais nossa parte imaginária vezes o seno do arco tangente da nossa parte real sobre nossa parte imaginária sobre a real. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter nosso Z1 sendo como 28,46 fasor 71,56 graus. Substituindo aqui, nós vamos ter 110 dividido por 28 vai dar 3,86 e 120 menos 70, menos 71,56, nós vamos ter 48,44 amperes. Então, essa é a nossa corrente do nosso primário. Agora, para nós descobrirmos a nossa corrente refletida no nosso secundário, nossa corrente induzida no nosso secundário, basta nós utilizar nossa relação de transformação. Então, nós temos que nosso IS sobre nosso IP, nossa corrente secundária, sobre a nossa corrente primária, é igual à nossa relação de transformação. Basta isolar nosso IP, nosso IS, passando para cá, multiplicando. Então, nós temos IS com a nossa relação de transformação vezes a corrente do nosso primário. Substituindo os valores, nós aqui agora temos um produto, basta multiplicar 3 vezes a nossa corrente, nós vamos ter 11,58 amperes. Então,
nós conseguimos encontrar tanto nossa corrente do nosso primário e nossa corrente do nosso secundário, que o nosso exercício pedia. Um minutinho aqui. Pequeno errinho aqui, mas agora vamos seguir. Então, nós temos um exercício muito interessante aqui. Vamos ver. Existem algumas situações em que é requisitada nossa opinião sobre as condições de atuação de componentes elétricos de proteção de um circuito elétrico. Para que você saiba responder às perguntas como essa, é de suma importância conhecer a ordem de grandeza e parâmetros envolvidos em todo o circuito. Calcule o fluxo magnético produzido por uma bobina com um rolamento de 80 espiras, de um núcleo toroidal de 15 centímetros e de raio externo de 10 centímetros e de raio externo de 10 centímetros e de raio interno, construído de aço silício e percorrido com uma corrente de 5 amperes, sabendo que a densidade do campo magnético nesse núcleo equivalente é de 10.600 graus. Calcule também a relutância magnética do núcleo, sendo que a permeabilidade magnética relativa do aço silício é 10.200. Então, como o nosso enunciado nos diz, é de suma importância conhecer tanto a ordem de grandeza como os fenômenos que aparecem nos circuitos, que nossa conversão eletromecânica de energia vai desde um sistema de proteção, igual um disjuntor termomagnético, até um sistema de atuação de potência, igual um contator de potência. Então, a situação que eles nos dão é a seguinte: aqui nós temos um toroide, núcleo toroidal. Sempre que nós pensar em um núcleo toroidal, a gente vai ter um anel e uma bobina em volta dele. Então, aqui a gente tem os sentidos de entrada e de saída de corrente. E para isso, nós temos que calcular, resolver o nosso problema, nós temos que calcular o nosso raio médio. E calculando o nosso raio médio, nós temos o nosso raio médio vai ser o quê? O nosso raio externo mais o nosso raio interno dividido por 2. A única coisa que está diferente aqui do iniciado para a resolução é que ele nos deu em centímetro e nós vamos trabalhar em metros. Então, por isso que está 15 vezes 10 elevado a menos 2. Então, se a gente fazer essa soma e resolver essa divisão, nós vamos ter 12,510 elevado a menos 2 metros. Agora, eu tenho que achar o comprimento médio, então, o nosso comprimento médio do nosso toroide. Então, para mim achar o comprimento médio, eu vou ter 2π vezes nosso raio médio. Então, nós temos a forma da circunferência. Substituindo os valores,
Substituindo os valores, nós vamos ter 2π vezes 12,510 elevado a menos 2. Vai nos dar 785,398 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, e agora nós vamos fazer o cálculo do raio do nosso toroide. Então, o raio do nosso toroide ele vai ser a diferença do nosso raio interno, externo, menos o nosso raio interno, dividido por 2. Essa diferença aqui é um módulo, então, tanto faz a ordem que você coloca aqui. Então, a nossa diferença vai ser em módulo. Se eu fazer a diferença entre 15 vezes 10 a menos 2 menos 10 vezes 10 a menos 2 e dividir por 2, eu chegar a 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Agora, para me achar a área do meu toroide, basta utilizar a fórmula da área. Agora, onde que eu vou utilizar? Π vezes R do nosso toroide ao quadrado. Então, nós descobrimos o raio do nosso toroide para poder calcular a seção transversal do nosso toroide, para assim poder conseguir fazer o nosso cálculo das nossas reatâncias, nossas relutâncias, perdão. Então, nós vamos ter π vezes 2,5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Basta multiplicar o expoente e elevar ao quadrado a nossa base. Vamos ter 1,963 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, tendo essa informação em mãos, agora nós conseguimos equacionar o nosso problema e encontrar os seguintes dados que nos são enunciados. Então, primeiro, vamos lembrar que nosso fluxo é nossa densidade magnética vezes a área da seção transversal do nosso toroide. Logo, uma observação aqui, como nosso fluxo magnético foi dado em Gauss, para nós transformar ele em Weber, nós bastamos dividir ele por 10 a quarta. Então, se eu dividir ele por 10 a quarta, nós vamos ter ele em Tesla. Então, nosso dado, vamos lembrar que ele foi dado em Gauss. Então, eu faço essa divisão, multiplico 1,963 vezes 10 elevado a menos 3, eu vou ter Tesla por metro quadrado, eu vou ter Weber. Então, eu tenho 2,08 vezes 10 a menos 3, ou 2,08 mili-Weber. Agora, eles nos deu nossa permeabilidade magnética do material, para nós descobrir nossa permeabilidade, não deu a nossa permeabilidade relativa do material. Para nós descobrir a permeabilidade, basta eu substituir os valores que nos deu, lembrando que nosso μ0 sempre vai ser 4 vezes π elevado a menos 7. Fazendo esse produto aqui, eu vou ter 12,82 vezes 10 elevado a 3 em metro. Agora eu tenho dados suficientes aqui, com o meu μ e com a minha área do meu toroide, o comprimento médio, eu consigo calcular qualquer relutância do meu material. Substituindo os valores aqui, então eu tenho 1 sobre nosso μ vezes nosso comprimento médio dividido pela nossa área do toroide, nossa seção transversal. 1 sobre 12,82 elevado a 10 a menos 3 vezes 785,398 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,963 vezes 10 a menos 3. Então, esse nós podemos passar o facão, e esse daqui vai para cima como sinal oposto. Então, basta nós resolver esses quocientes e esse quociente e fazer o produto. Vamos chegar em 31,21 vezes 10 elevado a 3 amperes pira Weber. Se a gente, vamos ver aqui qual das soluções é a nossa correta. Então, nós temos aqui
Nossa solução correta aqui é a nossa letra alternativa B, onde que nós temos o fluxo calculado de 2,08 milivegas e 31,21 quilomperes expira verba. Então, a única diferença é que nós deixamos lá sem notação científica e aqui ele colocou a notação científica. Nós deixamos em notação científica e aqui ele já colocou o quilo, né? Então, nossa alternativa correta é a letra B. Número 2. Quando se estuda circuitos magnéticos e componentes magnéticos, é de suma importância saber como determina a energia armazenada no indutor. Isso porque essa energia está relacionada a aspectos construtivos de vários componentes elétricos e eletrônicos, como disjuntores e sensores. O valor de energia armazenada no indutor vai determinar a força magnética responsável por vários acionamentos em circuitos elétricos, como no caso de disjuntores acima citados. Assim sendo, apresenta-se a seguir um exercício de cálculo de energia armazenada no indutor. Vamos lá. Quando um defeito acontece em um circuito elétrico ou em parte dele, é necessário que algum tipo de proteção atue, extinguindo a falha e impedindo que ela danifique outras partes do circuito elétrico. Um disjuntor de proteção desse circuito será acionado quando a energia armazenada no indutor que o compõe exceda 1 joule durante 3 segundos. Armazenada no indutor, que compõe numa certa situação de falha, um indutor de 250 mAh é percorrido por uma corrente elétrica de 0,8 amperes. Ignora isso aqui. Durante 4 segundos. Nesse caso, a proteção irá atuar, ou seja, o disjuntor vai ter energia suficiente para abrir os seus contatos e isolar o circuito. Qual o valor de energia nessas condições? Então, ele tem uma situação onde que nós temos que nosso disjuntor tem que ter no mínimo 1 joule durante 3 segundos e o nosso indutor vai armazenar essa energia e ele vai atuar os seus contatos. Nós temos que lembrar que a forma de armazenamento de energia magnética do nosso indutor é nossa indutância vezes a nossa corrente ao quadrado dividido por 2. A nossa indutância, onde que é 250 vezes 10 a menos 3 N, ou 250 mAh, vezes a nossa corrente, que é 0,8, e o tempo que ele nos deu, que é 4 segundos, dividido por 2. Então, se nós fizermos esse cálculo, nós vamos ter 1,28 joules. 1,28 joules, está aqui a nossa alternativa, já, de cara. Então, aqui está a nossa alternativa. Nossa alternativa, o disjuntor vai atuar, pois a energia armazenada no indutor será de 1,28 joules. Então, ele pediu a nosso parecer técnico, se o disjuntor ia ou não atuar, e qual que era a energia que estava sendo armazenada por esse disjuntor. Então, está aqui. A energia armazenada e ele vai atuar. Então, aqui, com esse parecer técnico, nós conseguimos garantir a eficácia do nosso sistema de proteção. Uma vez que, lembrando que o nosso disjuntor, ele nesse caso aqui, ele vai trabalhar com energia magnética. Essa energia magnética armazenada na forma de campo vai fazer atuar os contatos internos de dentro da câmera do nosso disjuntor. Então, com esse exercício aqui, nós finalizamos essa aula.
Agradecemos a presença de todos e até a próxima, uma próxima vez.